Oi pessoal, hoje vamos de mais uma legislação para o concurso da Guarda Municipal do Eusébio. Lembrando que todos os áudios obedecem estritamente ao edital e suas alterações. Então, já vai se inscrevendo se você ainda não é inscrito, e deixando aquele gostei. Também compartilha com os amigos e colegas. Opa, ative o sininho, assim você será notificado sempre que sair um vídeo novo. Vamos à lei. Lei número 5.250, de 9 de fevereiro de 1967. Que regula a liberdade de manifestação do pensamento e de informação. Capítulo 4. Do direito de resposta. Artigo 29. Toda pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade pública, que for acusado ou ofendido em publicação feita em jornal ou periódico, ou em transmissão de radiodifusão, ou a cujo respeito os meios de informação e divulgação veicularem fato inverídico ou errôneo, tem direito à resposta ou retificação. Parágrafo 1º. A resposta ou retificação pode ser formulada: a. Pela própria pessoa ou seu representante legal. B. Pelo cônjuge, ascendente, descendente e irmão, se o atingido está ausente do país, se a divulgação é contra a pessoa morta, ou se a pessoa visada faleceu depois da ofensa recebida, mas antes de decorrido o prazo de decadência do direito de resposta. Parágrafo 2º. A resposta, ou retificação, deve ser formulada por escrito, dentro do prazo de 60 dias da data da publicação ou transmissão, sob pena de decadência do direito. Parágrafo 3º. Extingue-se ainda o direito de resposta com o exercício de ação penal ou civil contra o jornal, periódico, emissora ou agência de notícias, com fundamento na publicação ou transmissão incriminada. Artigo 30. O direito de resposta consiste: inciso 1, na publicação da resposta ou retificação do ofendido, no mesmo jornal ou periódico, no mesmo lugar, em caracteres tipográficos idênticos ao escrito que lhe deu causa, e em edição e dia normais. Inciso 2, na transmissão da resposta ou retificação escrita do ofendido, na mesma emissora e no mesmo programa e horário em que foi divulgada a transmissão que lhe deu causa. Ou, inciso 3, a transmissão da resposta ou da retificação do ofendido, pela agência de notícias, a todos os meios de informação e divulgação a que foi transmitida a notícia que lhe deu causa. Parágrafo 1º. A resposta ou pedido de retificação deve: a. No caso de jornal ou periódico, ter dimensão igual à do escrito incriminado, garantido um mínimo de 100 linhas. B. No caso de transmissão por radiodifusão, ocupar tempo igual ao da transmissão incriminada, podendo durar no mínimo 1 minuto, ainda que aquela tenha sido menor. C. No caso de agência de notícias, ter dimensão igual à da notícia incriminada. Parágrafo 2º. Os limites referidos no parágrafo anterior prevalecerão para cada resposta ou retificação em separado, não podendo ser acumulados. Parágrafo 3º. No caso de jornal, periódico ou agência de notícias, a resposta ou retificação será publicada ou transmitida gratuitamente, cabendo o custo da resposta ao ofensor ou ao ofendido, conforme decisão do Poder Judiciário, se o responsável não é o diretor ou redator-chefe do jornal, nem com ele tenha contrato de trabalho, ou se não é gerente ou proprietário da agência de notícias nem com ela, igualmente, mantenha relação de emprego. Parágrafo 4º. Nas transmissões por radiodifusão, se o responsável pela transmissão incriminada não é o diretor ou proprietário da empresa permissionária, nem com esta tem contrato de trabalho, de publicidade ou de produção de programa, o custo da resposta cabe ao ofensor ou ao ofendido, conforme decisão do Poder Judiciário. Parágrafo 5º. Nos casos previstos nos parágrafo 3º e 4º, as empresas têm ação executiva para ver o custo de publicação ou transmissão da resposta daquele que é julgado responsável. Parágrafo 6º. Ainda que a responsabilidade de ofensa seja de terceiros, a empresa perde o direito de reembolso, referido no parágrafo 5º, se não transmite a resposta nos prazos fixados no artigo 31. Parágrafo 7º. Os limites máximos da resposta ou retificação, referidos no parágrafo 1º, podem ser ultrapassados, até o dobro, desde que o ofendido pague o preço da parte excedente às tarifas normais cobradas pela empresa que explora um meio de informação ou divulgação. Parágrafo 8º.
a publicação ou transmissão da resposta ou retificação, juntamente com comentários em caráter de réplica, assegura ao ofendido direito à nova resposta. Artigo 31. O pedido de resposta ou retificação deve ser atendido. Inciso 1. Dentro de 24 horas, pelo jornal, emissora de radiodifusão ou agência de notícias. Inciso 2. No primeiro número impresso, no caso de periódico que não seja diário. Parágrafo 1º. No caso de emissora de radiodifusão, se o programa em que foi feita a transmissão incriminada não é diário, a emissora respeitará a exigência de publicação no mesmo programa, se constar do pedido resposta de retificação, e fará a transmissão no primeiro programa após o recebimento do pedido. Parágrafo 2º. C. De acordo com o artigo 30, parágrafo 3º e 4º, a empresa é a responsável pelo custo da resposta, pode condicionar a publicação ou transmissão à prova de que o ofendido a requereu em juízo, contando-se desta prova os prazos referidos no inciso 1 e no parágrafo 1º. Artigo 32. Se o pedido de resposta ou retificação não for atendido nos prazos referidos no art. 31. O ofendido poderá reclamar judicialmente a sua publicação ou transmissão. Parágrafo 1º. Para esse fim, apresentará um exemplar do escrito incriminado, se for o caso, ou descreverá a transmissão incriminada, bem como o texto da resposta ou retificação, em 2 vias dactilografadas, requerendo ao juiz criminal que ordene ao responsável pelo meio da informação e divulgação a publicação ou transmissão, nos prazos do artigo 31. Parágrafo 2º. Tratando-se de emissora de radiodifusão, o ofendido poderá, outrosim, reclamar judicialmente o direito de fazer a retificação ou dar a resposta pessoalmente, dentro de 24 horas, contadas da intimação judicial. Parágrafo 3º. Recebido o pedido de resposta ou retificação, o juiz, dentro de 24 horas, mandará citar o responsável pela empresa que explora meio da informação e divulgação para que, em igual prazo, diga das razões por que não o publicou ou transmitiu. Parágrafo 4º. Nas 24 horas seguintes, o juiz proferirá a sua decisão, tenha o responsável atendido ou não a intimação. Parágrafo 5º. A ordem judicial de publicação ou transmissão será feita sob pena de multa, que poderá ser aumentada pelo juiz até o dobro, a, de 10.000 cruzeiros por dia de atraso na publicação, nos casos de jornal e agências de notícias, e no de emissora de radiodifusão, se o programa for diário. B, equivalente a 10.000 cruzeiros por dia de intervalo entre as edições ou programas, no caso de impresso ou programa não diário. Parágrafo 6º. Tratando-se de emissora de radiodifusão, a sentença do juiz decidirá do responsável pelo custo da transmissão e fixará o preço desta. Parágrafo 7º. Da decisão proferida pelo juiz caberá apelação sem efeito suspensivo. Parágrafo 8º. A recusa ou demora de publicação ou divulgação de resposta, quando couber, constitui crime autônomo e sujeita o responsável ao dobro da pena cominada à infração. Parágrafo 9º. A resposta cuja divulgação não houver obedecido ao disposto nesta lei é considerada inexistente. Artigo 33. Reformada a decisão do juiz em instância superior, a empresa que tiver cumprido a ordem judicial de publicação ou transmissão da resposta ou retificação terá ação executiva para ver do autor da resposta o custo de sua publicação, de acordo com a tabela de preços para os seus serviços de divulgação. Artigo 34. Será negada a publicação ou transmissão da resposta ou retificação. Inciso 1. Quando não tiver relação com os fatos referidos na publicação ou transmissão a que pretende responder. Inciso 2. Quando contiver expressões caluniosas, difamatórias ou injuriosas sobre o jornal, periódico, emissora ou agência de notícias em que houve a publicação ou transmissão que lhe deu motivos, assim como sobre os seus responsáveis, ou terceiros. Inciso 3. Quando versar sobre atos ou publicações oficiais, exceto se a retificação partir de autoridade pública. Inciso 4. Quando se referir a terceiros, em condições que criem para estes igual direito de resposta. Inciso 5. Quando tiver por objeto crítica literária, teatral, artística, científica ou desportiva, salvo se esta contiver calúnia, difamação ou injúria. Artigo 35.
A publicação ou transmissão da resposta ou pedido de retificação não prejudicará as ações do ofendido para promover a responsabilidade penal e civil. Artigo 36. A resposta do acusado ou ofendido será também transcrita ou divulgada em pelo menos um dos jornais, periódicos ou veículos de radiodifusão que houverem divulgado a publicação motivadora, preferentemente o de maior circulação ou expressão. Nesta hipótese, a despesa correrá por conta do órgão responsável pela publicação original, cobrável por via executiva. Chegamos ao final de mais uma parte dessa legislação. Bons estudos!